vamos abordar sobre um tema que é muito importante e que eu tenho percebido, principalmente nas festas de final de ano, que é o assédio em todos os seus aspectos. E nós estamos aqui com o Dr. Maurício Salviano, que é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, sub-área em Direito do Trabalho, MBA em Gestão Executiva, pós-graduado em Direito Previdenciário, Civil e Empresarial, gestor do Damasa Educacional e professor universitário. Professor, antes de qualquer coisa, eu quero lhe agradecer por você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente e gentilmente ter aceito o nosso convite. Opa, agradeço, William, pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre temas trabalhistas, até porque é a minha área de especialização, minha área maior de especialização, a área trabalhista, mas principalmente falar de um tema que, como você já disse, é bem recorrente, principalmente em festas de final de ano, né, que podem acontecer. Né? Mas o tema assédio moral é o tema que está na moda já há algum tempo e a gente está aqui para bater um papo sobre ele e ver o que você, como contador aí de vasta experiência, pode nos trazer também do que está passando pelas suas mãos dentro do escritório. É bem verdade. Eu vou te chamar de professor porque eu tenho esse contato praticamente todos os dias na Unip. É um fato que eu tenho percebido, principalmente nesse período de festas de Natal, Ano Novo, os funcionários querem férias, querem 13º, e às vezes o patrão, né, o empresário, ele dá uma resposta meio que, uma resposta torta para esse funcionário. E aí eu queria que o senhor explicasse para nós o que é o assédio no ambiente de trabalho. Bom, temos várias vertentes, né, quando se fala em assédio. A ideia básica, eu acho que a palavra-chave para a gente entender o assédio é a questão da habitualidade. Então, um fato isolado não vai acarretar problemas jurídicos, problemas trabalhistas, mas uma prática reiterada deste empregador, ou não só o empregador, também o chefe, o gestor, o gerente, se ele tiver uma conduta habitual que gerar uma humilhação, um desgosto no trabalhador, que cause aí uma repulsa por ele tem um sofrimento interno, isso vai acarretar o que a gente chama de assédio moral, né? E aí tem várias situações que podem acarretar também, como um viés de assédio sexual, um assédio discriminatório, ligado à religião da pessoa, ligado à questão etária da pessoa, questão racial, tudo isso a gente tem que ver dentro da palavra assédio moral, mas principalmente no que tange a conduta do patrão e de seus representantes dentro da empresa, uma conduta habitual que gere aí um desgosto, uma humilhação no trabalhador. Seria nesse ponto que vem a ser o assédio. Então nós podemos falar que o assédio moral ele é o mais comum dentro das organizações empresariais? É um nome padrão que se convencionou colocar, né? Que vai gerar um dano moral, que esse trabalhador depois pode pedir, enfim, um dano em razão dessa situação que ele vivenciou dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente já entrando em alguma situação, para quem está nos ouvindo também, tentar visualizar o que a gente está falando. A questão de apelidos. Né? Eu costumo, em sala de aula, dar um exemplo bem tranquilo, né? Das pessoas colocarem um apelido na pessoa e a pessoa nem sabe o significado. Né? Por exemplo, javali, começa a chamar a pessoa de javali, pensa que é um animal e não é. A pessoa já valeu alguma coisa, hoje não vale mais nada. Então, assim, é horrível isso, mas se parte de um hábito, de um comum, e a empresa nada fizer, né, isso pode gerar esse dano, né, moral no trabalhador. Esse é o assédio. E interessante que nessa situação do apelido, às vezes nem é o patrão que coloca, nem é o superior, é um colega.
do mesmo nível hierárquico, ou até um trabalhador de nível inferior. Então, o assédio moral nem sempre ele é de baixo para cima. Ele pode ser de cima para baixo, ele pode ser de baixo para cima e até de forma horizontal, na mesma hierarquia. Só lembrando o pessoal que está nos assistindo, professor, que quem se interessar e quem quiser fazer algumas perguntas, no final a gente vai abrir um espaço e selecionar algumas aí para o professor responder. Nessa questão do assédio, professor, como é que funciona? Porque às vezes é aquilo que o senhor acabou de falar. Às vezes alguém coloca um apelido em você e você nem sabe o que é, não sabe nem o que significa. Como é que o funcionário, o colaborador, ele tem condições de identificar que ele está sendo assediado? Ele vai ter uma dor, ele vai sofrer. É a hora que chega naquela questão de ansiedade, de não querer ir trabalhar no dia seguinte, de não querer mais ir naquele ambiente de trabalho. E aí a empresa, nesse ponto, ela vai ter que... se empresa de grande porte, vamos pensar, para empresa de pequeno porte é mais difícil, mas uma empresa de grande porte, ela tem que ter um RH estruturado, ela tem que ter, inclusive, alguém que esteja apto para cuidar dessa pessoa e identificar essa situação. Mas, principalmente na tua pergunta, é isso. Esse trabalhador, ele vai ter um incômodo muito forte de não querer trabalhar mais nessa empresa. E ele acaba até pedindo dispensa. Nem deveria, porque ele pode estar até doente em razão desse assédio. Qual é a responsabilidade, professor, do empresário ou do gerente, do gestor ali da empresa, no momento que ele identifica que esse funcionário sofreu um assédio? Acho que primeiro a gente tem que dividir algumas funções. Por exemplo, toda empresa que tem mais de 50 empregados, em regra, ela tem que ter uma CIPA. A CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E recentemente surgiu uma lei que mandou acrescentar uma palavrinha a mais. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então hoje a CIPA, ela também tem que prevenir a questão do assédio dentro das empresas. Então é obrigação da CIPA fazer workshops, fazer reuniões, fazer palestras, reunir trabalhadores. Porque nessas reuniões, nesses workshops, nessas palestras, nesses encontros dentro da empresa, é que algum trabalhador vai falar, estou me identificando nessa situação. E outra situação que a empresa vai ter que fazer é criar um canal válido de segurança, que a pessoa tenha segurança de fazer uma informação, porque vai ter que fazer uma denúncia. Tem alguém colocando apelido, tem alguém me maltratando, tem alguém me assediando. Esse canal a empresa tem que abrir e garantir total anonimato, isonomia, enfim, para que esse trabalhador não seja depois exposto mais ainda a essa situação. Mas cabe ao empregador criar a CIPA, cabe ao empregador criar esse canal, porque ele é quem responde, né, pela garantia, pelo ambiente, pela humanização dentro do ambiente de trabalho. Mas hoje, inclusive, no momento que eu postei, relembrando sobre a live de hoje, algumas pessoas me procuraram, falando, né, que sofre algum tipo de assédio, seja pelo empresário. O caso que me apareceu foi de uma professora, que ela sofre de uma coordenadora. Isso também cabe para a prefeitura, funcionalismo público de modo geral. Sim, qualquer nível, seja estadual, público, privado, qualquer nível, porque nós estamos tratando de até saúde do trabalhador. E o trabalhador lato sensu, então temos que excluir algum tipo de trabalhador. Né? E legalmente falando, professor, o funcionário ele identificou que ele sofreu algum tipo de assédio, como que ele pode fazer para denunciar? Porque assim, eu vejo, inclusive um dos relatos, eu não vou reclamar porque eu tenho medo de sofrer alguma represália, de ser mandado embora por isso. O funcionário ele pode ser dispensado só pelo fato de ter denunciado o assédio? O que ele tem de proteção?
Bom, a questão da proteção, a gente está numa zona bem perigosa, vamos assim dizer, de falta de legislação. Então, a primeira legislação que um advogado ou contador, enfim, vai ter que procurar, um administrador, é a legislação sindical. Existem convenções e acordos coletivos de trabalho criados por sindicatos que existem algumas cláusulas em determinadas convenções colocando aonde que esse trabalhador vai poder fazer um canal de denúncia, mas principalmente se há uma garantia de emprego a ele se ele denunciar. Então a primeira norma que a gente tem que buscar é a norma sindical, daquela categoria, daquele trabalhador. Uma segunda situação é verificar se ele já não está doente. E se ele tiver uma doença, é possível esse trabalhador buscar amparo no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, para ele conseguir um auxílio doença, e aí ele se afasta do emprego e ele não pode ser demitido. Porque fora dessas duas situações, de um amparo sindical ou de um amparo da Previdência Social, a legislação não tem assim uma norma dizendo eu dou estabilidade no emprego a você porque você denunciou alguém. Porque quais são as estabilidades que a gente tem? Se alguém ficou doente, que é o caso do acidentário, de quem é participante da CIPA, né, integrante da CIPA, quem é dirigente sindical, uma gestante. Fora dessas situações, a gente não vai ter uma estabilidade no emprego porque alguém foi discriminado ou humilhado ali dentro. Claro que judicialmente, mas aí já é outro patamar, vamos assim dizer, é um nível mais diferente. É você procurar um advogado, esse advogado juntar todas as provas necessárias para demonstrar que existe ali, categoricamente, de forma robusta, um assédio, e aí conseguir, via liminar da justiça, né, uma situação de garantia de emprego. Mas isso se a empresa mandar ele embora. Quer dizer, você vai entrar com ação para pedir uma reintegração no emprego em razão da humilhação. Existe até a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho para garantir uma reintegração no emprego se a pessoa foi discriminada, se houve um estigma dentro da empresa. Mas esses são os problemas que a gente tem aí dentro da sua questão. E é um trabalho bem... Tem uma pergunta aqui da Tamelin. Quando o assédio no trabalho é por meio do empregador, qual é a atitude que o empregado deve tomar? No caso do empregador diretamente assediar o empregado, e aí agradeço a pergunta da Tamelin, né, a situação é bem mais complicada, porque esse trabalhador, primeiro, dentro daquelas situações, procurar a CIVA, procurar o seu sindicato, é possível procurar o Ministério Público do Trabalho, existe aqui em Araçatuba, né, o Ministério Público do Trabalho, existe o próprio Ministério do Trabalho, que tem seus agentes de campo, né, para fazer uma denúncia do que está acontecendo, e esses seriam os canais que esse trabalhador teria, já que o empregador diretamente está assediando. Nós estamos falando muito do assédio, seja ele moral ou qualquer outro aspecto, por parte de um cargo de chefia, por parte do empresário, mas também pode acontecer do funcionário para o empregador, né, professor? Sim, é possível. Raro, mas acontece. Eu estou com um caso um pouco semelhante a esse no escritório e a gente não está sabendo assim, como que nós vamos tentar apaziguar essa situação. O funcionário, você não vai fazer isso? Eu não vou vir, eu vou... Aí o empregador ele tem seus caminhos. Por exemplo, o que você está me dizendo o empregado está assediando o empregador. Então, o que o empregador tem que fazer? Advertência, suspensão, né? A advertência pode ser oral, pode ser escrita. Olha, se você continuar fazendo isso, vou ter que te dar uma suspensão. Suspensão, o que significa? O trabalhador não vai trabalhar, mas ele também não recebe, né? Essa suspensão pode variar de um dia, uma semana, até 30 dias no máximo.
E se ele não mudou o comportamento, a empresa demite por justa causa. Por justa causa. Né? E aí são as elencadas lá na CLT, artigo 482, que traz o rol das justas causas nessa situação. Né? Honra e boa fama do empregador. Abrindo um parênteses nessa questão da advertência, que é pertinente ao assunto, às vezes o empregador ele vai fazer essa advertência, eu não vou assinar isso aí. Um terceiro pode assinar? Sim, testemunha. Vai ter a mesma validade. A testemunha vai confirmar, o empregador vai... E esse é o lado bom desse empregador. Né? Você tem um mundaréu de testemunhas, você tem um mundo de testemunhas. O empregado nunca tem testemunha. É raro ele conseguir uma, no máximo 2 testemunhas para poder ir ajudá-lo na justiça, para comprovar que existe um assédio ali. Então, para o lado do empregador, para quem advoga para o lado do empregador, também é um pouco mais fácil do que para quem advoga pelo lado do empregado. A palavra do trabalhador basta para um processo judicial ou é isso que o senhor disse, que tem que ter mais elementos de prova para que ele tenha êxito no processo trabalhista? Com certeza. Porque se você entrar sem provas é uma aventura jurídica. O que é aventura jurídica? Você entra e vai perder. Você vai contar com a sorte do quê? Porque na justiça brasileira é diferente da justiça americana. Na justiça americana a gente assiste filme, no último minuto do filme aparece o testemunho correndo lá e acaba o filme. Não, aqui no Brasil não, você tem prazo, você tem que anexar lá nos documentos, para entrar com a ação, você tem que levar as testemunhas no dia da audiência, tem data para isso, não é assim, né? E chega no finalzinho, você tem os momentos, né, processuais para isso. Mas é muito difícil para quem advoga pelo lado do empregado, principalmente nesse tema de assédio, que no caso de assédio sexual, pior ainda, porque como é que você vai comprovar isso? Câmera escondida, gravações... Será que o juiz vai permitir isso? Porque pode ser catalogado como uma prova ilícita. Você percebe como uma coisa que pode estender. Tem mais alguma pergunta? Aqui a Anne perguntou pra gente que tipos de provas são precisas para provar o assédio. Sim. Obrigado pela pergunta. As provas podem ser básicas, testemunhas documentais, né? A questão de vídeo é possível, né? Desde que, vamos usar a regra, você avise que está sendo filmado, né? Então avisa antes para a pessoa que ela está sendo gravada. Agora, existe uma saída para esse trabalhador que não tem prova nenhuma, né? E só tem aquela gravação escondida. O juiz vai ter que avaliar. Na hora que você juntar essa prova no processo, o juiz vai avaliar se essa prova vai ser aceita ou não, essa prova escondida. Mas assim, você pode tentar ver se o empregador confessa, vai ser raro, testemunhas, que é muito difícil, documentos, mais ainda, e aí sobram essas situações mais drásticas de você ter uma câmera escondida, enfim, para provar essas situações de humilhação, porque a gente está falando de assédio moral, assédio sexual, assédio discriminatório, que é muito ruim para qualquer pessoa. Então, talvez o melhor caminho é tentar resolver internamente essa questão do assédio para evitar um processo judicial, porque nem sempre o trabalhador vai ter êxito. Agora o trabalhador, coitado, ele sendo humilhado, ele já está numa situação bem complicada. Ele quer sair daquele local, causa transtorno para ele. Então ele não quer ficar ali. Qual é a saída dele? É uma mediação. Não tenha dúvida que tentar uma mediação internamente na empresa é o melhor caminho. Aí cabe à empresa tentar costurar uma saída para não perder esse trabalhador, para não sofrer uma ação, né? Para tentar contornar, conversar com os trabalhadores ao redor, falar, pelo amor de Deus, para de criar apelido, de xingar, de tratar, de criar metas que ninguém vai cumprir. Porque tem empresa que coloca uma meta absurda para o trabalhador cumprir e ninguém vai cumprir aquela meta. Então, assim, tudo isso causa uma pressão, um assédio, uma humilhação, né?
e a pessoa não quer voltar ali. Esse é o drama, né? Cabe à empresa costurar essa saída. O senhor atuou em algum processo relacionado a esse tema? Como é que foi esse trabalho? Como que se resolveu? A gente não pode comentar processos, né? Assim, Porque acaba fazendo propaganda de si mesmo. Então, eticamente, eu como sou advogado, eu não posso comentar dos meus processos. A gente pode comentar como professor em sala de aula, falando de casos de outras pessoas. Os meus, eticamente, então, não consigo. não vai Não ser consigo. Tem mais alguma pergunta, Eduardo? Você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Eu queria saber com relação se também entra como assédio, eu acredito que sim, quando fica se falando assim, fica comparando um funcionário com um outro, sabe? Tal pessoa não traz atestado, você traz. Tal pessoa funciona, está produzindo mais que você, o outro não, sabe? Essas comparações de um funcionário com o outro. Isso também caracteriza quando fala assim que um está batendo, esse aqui já bateu a meta, você não, esse aqui comparar um com o outro. Eu acredito que se for uma conversa saudável, não há problema. Mas o que é saudável? Qual é o limite que eu posso chegar, né? Então, se você não solta um palavrão, se você não chega gritando, se você consegue conversar de forma, né, com uma urbanidade, conversar numa boa, olha, o colega aqui que trabalha junto com você, que tem as mesmas ferramentas, você tem o celular, você tem as redes sociais, você tem aqui o catálogo de clientes que a gente possui na empresa. Por que ele consegue vender e você não está conseguindo vender o mesmo tanto que ele? O que está acontecendo? Será que você não está tendo o speech correto para conversar com os nossos clientes? Então, tentar chegar numa situação com esse trabalhador, comparando com outros, que essa é a questão, né? Comparando com outros, para evitar o desgaste e a humilhação, e de forma reiterada. Agora, o que acontece por um empregador, ou chefe, ou gestor chegar nessa situação de cobrança, é que ele já deve estar meio desgostoso com esse trabalhador. Então, talvez é o caso de dar um treinamento para esse trabalhador, explicar para ele quais são as novas rotinas dentro da empresa, porque vale a pena você investir e não cair para esse campo da humilhação que só vai decair ainda mais a produção da empresa e de todo mundo que está ali ao redor. Tem aqui uma pergunta: como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? Sim. A bronca, a palavra bronca já é complicada, agradeço a pergunta, né? A bronca, essa palavra bronca já é aquela situação que pode causar humilhação. É isso que a gente está tentando evitar. O assédio é deixar a pessoa numa situação totalmente desagradável, humilhada, né? Então, dar bronca não é o melhor caminho, né? Eu acho que dentro da empresa tem que haver o diálogo, tem que haver essa urbanidade. O empregador, e hoje fala-se muito em empreendedorismo, né? Hoje todo mundo quer empreender, quer deixar de ser CLT, a conversa é que a gente tem que empreender, nada disso. Eu acho que tem caminho para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas um aviso para quem quer empreender: você não vai trabalhar com máquinas, você vai trabalhar com ser humano, né? Então a pergunta que fala: como é que eu vou dar bronca no meu empregado? Não é para dar bronca, né? Dar bronca, e se ela for habitual, é o assédio, que pode cair, descambar no tal do dano moral, judicial, enfim, esses são os problemas, né? Mas a questão é: você quer empreender, você quer ter uma empresa, e aí você, William, como contador, pode ter mais casos, talvez você pode contar para nós, né? Nessa situação de trabalhar o empregado ou o prestador de serviço, e hoje a gente tem muitos terceiros nas empresas, né?
de uma forma de treinamento, né? E não nessa situação de dar bronca, né? Mas hoje em dia o que eu tenho visto, principalmente por parte dos empresários, é eles chegarem nesse extremo. Infelizmente, eu não sei se por falta de preparo ou talvez de sensibilidade, eles preferem chegar nesse extremo de dar bronca e de jogar tudo pro ar do que, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Como é que a gente pode resolver? Infelizmente, eu tenho percebido muito isso. Nesse caso, acho que o empregador, se ele tiver um gerente, um gestor, um chefe de seção ali, é melhor ele delegar essa situação e falar, olha, eu não estou em condições de tratar com os meus trabalhadores, eu preciso pensar em outras situações aqui na empresa e delega essa função. Olha, está aqui, o problema é esse, você tem que resolver. Porque ninguém é obrigado a ouvir insulto, ninguém é obrigado a ouvir broncas, a ouvir situações, porque a empresa não está tendo lucro, porque a empresa deixou de vender, porque não fechou a conta do mês. Eu, trabalhador, eu, empregado, não sou obrigado. Eu tenho que ser tratado com respeito, com humanidade, eu sou ser humano, né? Normalmente, tem empresas que tratam melhor um cachorro que está ali na empresa do que está tratando melhor um trabalhador, né? Então, esse ponto, essa mudança de chave, por isso a temática que você trouxe hoje do assédio é tão importante, para mostrar, antes de chegar, de ter que ir na justiça pleitear um dano, é tentar remediar isso internamente. Eu acho que essa virada de chave ela é muito importante nesse 2025. Eu também acho que tem mais uma pergunta aí, Eduardo. Bom, eu acho que a nossa live fluiu. Eu tinha bastante perguntas, as perguntas foram respondidas com bastante certeza, né? Foram bem certeiras. Eu queria mais uma vez agradecer pelo senhor ter largado tudo de sua casa, do seu trabalho, ter cedido esse tempo para nós. Professor, de verdade, eu agradeço de coração. A gente fica muito feliz pelo convite, que tenhamos novos convites mais para frente, para outros temas importantes aí. Mas parabéns aí pelo espaço que você está criando na Águia Contabilidade, né? E que você se preocupe em cada vez mais profissionalizar dentro da sua empresa para dar um melhor serviço aí para os seus clientes e evitar demandas, que é o que a gente precisa, né? Que há pressupostos. Quem está lá na faculdade vai saber o que eu quero dizer.